Nesse vídeo eu vou adivinhar e te ensinar a acertar várias questões que vão aparecer na prova do segundo dia do Enem em Ciências da Natureza, em Física, Química e Biologia. Se acha que eu tô de brincadeira, que esse vídeo aqui é uma zoeira, assiste até o final, entende tudo que eu vou te ensinar aqui e depois você volta lá e me fala se caiu ou não caiu essas questões na sua prova do Enem. Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, eu sou o Theo, estudante de Medicina da USP, eu tirei a quinta maior nota do Brasil no Enem 2021 e eu também fui a única pessoa do Brasil a gabaritar a prova de Ciências da Natureza no ano passado, 2022, que foi a prova mais difícil de natureza da história do Enem. E aqui nesse vídeo o que eu vou te mostrar são questões modelo, ou seja, questões padrão do Enem. São questões que quando você olha, elas têm uma cara diferente. Se você não está treinado, você acha que são questões diferentes, completamente diferentes. Mas que na verdade elas têm a mesma essência, eles têm o mesmo raciocínio de resolução, muitas vezes tem uma resposta correta igual e distratores também iguais. Então é muito importante para você entender esse vídeo, você entender ali todos os padrões, os raciocínios, o que eu consigo te mostrar aqui para você aprender a identificar esses padrões e conseguir acertar essas questões que eu chamo de questões modelo e que sempre caem na prova. Só uma coisa importante, justificando de onde que eu estou adivinhando com tanta convicção assim essas questões que eu estou falando que são questões modelo. Essas questões, na verdade, são algumas das questões que tem lá no Destrinchando o Enem, que é o meu treinamento completo em questões modelo, que eu peguei ali os últimos 10 anos da prova do Enem e realmente cada prova, eu dissequei a prova, eu olhei ali todas as questões, analisei profundamente a essência, o raciocínio, a resolução, as respostas, os distratores de cada uma das infinitas questões dessas provas, comparei tudo isso com a matriz de referência, ou seja, as competências e as habilidades que o elaborador do Enem utiliza para realmente montar a prova, então é o manual do elaborador do Enem, e com análises estatísticas dos microdados do Enem, e com base em tudo isso eu consegui concluir que existem 340 padrões de questão, 340 questões modelo que se repetem ao longo dos anos na prova do Enem, com uma cara diferente, mas como eu falei, com uma essência completamente igual. E tudo isso, essas 340 são divididas nas 4 áreas, linguagens, humanas, matemática e natureza, e aqui, das questões de ciência da natureza, eu separei alguns desses modelos para te mostrar aqui hoje, para que você realmente consiga adivinhar algumas questões, aprender e acertar algumas questões na prova que talvez seja a mais difícil de todas as 4 áreas lá no segundo dia do Enem. Mas beleza, pessoal, sem perder tempo, eu quero começar aqui com biologia. Quero falar do primeiro padrão de questão, a primeira questão modelo que se repete ao longo dos anos na prova de biologia. E esse modelo caiu 2 vezes em 2022, 2 vezes em 2021, 3 vezes em 2019 e 1 vez em 2017. Então quer dizer, cai demais. Isso aqui está se referindo às relações ecológicas. Aquele conteúdo que a gente estuda na biologia da relação ecológica, relação entre dois seres vivos, de mesma espécie, espécies diferentes, então eles se relacionam de uma maneira harmônica ou desarmônica. Pode ser positivo para os dois e a gente fala que é harmônica, ou pode ser negativo para algum deles e a gente fala que é desarmônica. Entre as principais relações que a gente tem, competição, quando eles competem ali por alimento, por território, então qualquer tipo de competição. Pode ser a predação, quando um animal se alimenta do outro. Pode ser também o parasitismo, quando um se alimenta, mas sem levar à morte. Pode ser, por exemplo, comensalismo, que é uma relação em que um, por exemplo, se alimenta dos restos que o outro deixou, então é bom para um e neutro para o outro. Pode ser o mutualismo, quando é bom para os dois, eles se ajudam ali e isso é melhor para os dois. Ou protocooperação, que também é uma relação que é bom para os dois, mas que é uma relação facultativa, enquanto isso o mutualismo é uma relação obrigatória. Estou falando aqui as principais relações ecológicas, só para resumir, e depois, caso você não se lembre, você nunca tenha ouvido falar disso, aqui já está a indicação das principais e vale a pena dar uma pesquisada a mais. Mas o primeiro padrão de questão, o primeiro modelo é justamente em cima disso, relações ecológicas. Ele dá um texto, a gente tem que identificar no texto a relação ecológica e a gente tem que ali marcar a resposta correta. Então olha, essa tecnologia utilizada no combate à dengue consiste quando você olha isso aqui e fala, putz, tecnologia de combate à dengue, não parece, mas quando você vai ver o texto, você vai ver que está escondido aqui, mas o raciocínio de relação ecológica está aqui. Vamos lá, olha. Os resultados de um ensaio clínico randomizado na Indonésia apontaram uma redução de 77% dos casos de dengue nas áreas que receberam mosquitos Aedes aegypti infectado com a bactéria Wolbachia. Trata-se de uma mesma técnica utilizada no Brasil pelo método Wolbachia, iniciativa conduzida pela Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz. Essa bactéria induz a redução da carga viral no mosquito e, consequentemente, o número de casos de dengue na área, sendo repassada por meio do cruzamento entre os insetos. Agora é a parte que importa. Como essa bactéria é um organismo intracelular e o vírus também precisa entrar na célula para se reproduzir, ambos necessitarão de recursos comuns. Ou seja, você coloca a bactéria lá no mosquito, ela vai entrar na célula do mosquito. Quando o vírus da dengue vai entrar no mosquito, ele vai
disputar pelos recursos com a bactéria lá dentro da célula. E assim, a bactéria e o vírus vão estar competindo pelo mesmo recurso e por isso você diminui a carga viral, a quantidade de vírus dentro da célula lá no mosquito. E aí quando o mosquito te pica, ele não tem tanto vírus da dengue e ele não transmite o vírus da dengue. Então, basicamente é isso que o texto falou pra gente. Essa parte em vermelho é a parte central que direciona pra gente pro modelinho aqui de relações ecológicas. Mais especialmente, ele está falando aqui da competição entre o vírus da dengue e a bactéria Wolbachia. Então vamos ver a alternativa correta. A tecnologia utilizada consiste no quê? Predação do vírus? Não vai ter predação. A bactéria não vai comer o vírus. Eles vão estar dentro da célula, eles vão competir pelos mesmos recursos dentro da célula. Esterilização dos mosquitos? Não, a gente não tem esterilização, em nenhum momento falou disso. Alteração do genótipo no mosquito? Também em nenhum momento falou disso. Pelo contrário, alterar o genótipo. Competição do vírus e da bactéria do hospedeiro. Perfeito, quem que é o hospedeiro aqui é o mosquito. Então o vírus e a bactéria vão competir dentro das células do mosquito pelos mesmos recursos. E assim a competição é prejudicial para os dois, a gente diminui a carga viral. Mas beleza, vamos começar com o nosso segundo modelinho de biologia, que a gente vai falar sobre magnificação trófica. Segundo padrão de questão, segundo modelo que se repete ao longo dos anos. Caiu aqui, ó, nos últimos anos, em 2021, 2 vezes em 2020, e 2 vezes em 2017. Então, 5 vezes nos últimos anos. Tendo em vista que a natureza é muito conteudista, cair 5 vezes nos últimos anos já é uma forte indicação de que isso aqui vai estar lá na nossa prova. Então, vale a pena apostar nisso aqui para o Enem 2023. E o bom é que magnificação trófica é muito fácil. É um conteúdo muito simples, eu consigo te explicar aqui de uma maneira bem tranquila. Pensa aqui comigo. Imagina que existe algum composto, como a gente fala, os metais pesados, que quando ele entra no seu corpo, ele gruda, ele se acumula e o seu corpo não consegue eliminar. Tipo o mercúrio. Todo mundo sabe que mercúrio é tóxico. É justamente por isso, porque ele entra no seu corpo e ele é um metal pesado. Metal pesado é aquele que entra e seu corpo não consegue eliminar. E ele fica lá, e ele fica lá, e ele fica lá para sempre. E aí, isso aqui em grandes quantidades vai, por exemplo, aumentar a probabilidade de você ter câncer. Mas qual que é o problema? Qual que é o problema? Quando você tem um sistema, você tem ali no meio do ambiente, esse metal pesado, esse mercúrio, ele vai se acumulando ao longo da cadeia alimentar. Então quando você pensa ali no primeiro bichinho da cadeia alimentar, pensa ali, por exemplo, na plantinha. A plantinha, ela vai pegar, captar um mercúrio ali, outro ali, que estava ali no solo, mas ela em si não vai ter muito mercúrio. Mas aí você pensa em algum animal e come essa plantinha. Se a plantinha, por exemplo, tinha, vamos chamar de 1 de mercúrio, e aí vai vir um bichinho, ele vai comer a plantinha, ele vai pegar um para ele. Só que ele vai comer outra plantinha, aí ele vai pegar. Aí ele vai comer outra plantinha, ele vai pegar. Então, o bichinho vai comer várias plantinhas. E aí, a plantinha tinha 1, só que depois de comer várias plantinhas, o bichinho fica com 10. E ele também não consegue eliminar, vai ficar acumulado no corpo dele. Aí vai vir ali, por exemplo, um bicho maior e vai comer aquele bichinho. E aí o bicho maior vai comer um bichinho, outro bichinho, outro bichinho, outro bichinho. E de 10 que o bichinho tinha, vai acumular 100 de mercúrio no corpo do bichão maior. Aí vai vir um outro bicho, que é o topo da cadeia alimentar, e vai comer vários desse bicho maior. E ele vai acabar acumulando. O que eu quero mostrar para vocês? Como o mercúrio fica acumulado, quanto maior o nível trófico, quanto maior o nível na cadeia alimentar, maior é a concentração desse metal. Então quando a gente fala de magnificação trófica, a gente tem que pensar em compostos que vão se acumulando e quanto maior o nível trófico, maior o nível da cadeia alimentar, maior é a concentração. Então, sempre o Enem pergunta, qual é ali a espécie que tem o maior nível de metal pesado? Qual que tem o maior nível acumulado? E aí você sempre tem que lembrar da magnificação trófica, e quanto maior o nível trófico, maior é a concentração. Vamos ver aqui essa questão. Os botos cinzas acumulam maior concentração dessas substâncias. Ó, falou aqui de botos cinzas acumulando alguma substância, você bate o olho nisso, isso aqui, você tem que piscar na sua cabeça assim 1000 vezes. Magnificação trófica, magnificação trófica. Então você tem que falar, olha, tá acumulando alguma coisa. Por quê? Porque ele é o topo da cadeia alimentar, pode ter certeza. Vamos ler aqui só para conferir, né? Olha, os botos cinza são mamíferos da família dos golfinhos, são excelentes indicadores da poluição de áreas que vivem, pois passam toda a sua vida na mesma região. Além disso, a espécie acumula mais contaminantes em organismos, como o mercúrio. Olha o mercúrio que eu falei aqui, ó, o metal pesado, do que outros animais da sua cadeia alimentar. Por que que ele acumula mais? Como eu disse, metal pesado, esses compostos sempre se acumulam no maior nível trófico. Então, se o boto é o que mais tem, você pode saber que ele é o maior nível trófico. Ele é o topo da cadeia alimentar. Então aqui, qualquer alternativa correta é a alternativa E. Muito importante isso aqui, cai demais, demais, e sempre que cair, é só ser lembrado do que eu estou te explicando aqui. Vai direto e fala, ó, maior nível trófico que acumula, e assim você consegue matar a questão
ganhar mais um acerto na prova de natureza. Beleza, vamos mudar aqui um foco, vamos falar agora de física. E na física tem muitos conteúdos que colocam medo em todo mundo. E o que mais cai de física no Enem é a ondulatória. Dentro da ondulatória tem uma matéria que é muito importante ainda, que é fenômenos ondulatórios. Então aqui já fica uma indicação de coisas se você quer revisar. Só que dentro de fenômenos ondulatórios ainda existe um modelo de questão que cai demais, que é o que mais cai, que é o modelo de interferência. É pegar exatamente um dos fenômenos, que é o fenômeno da interferência entre duas ondas, e ele é o que mais aparece pra gente. Olha, caiu 2 vezes em 2020, uma vez em 2018, outra vez em 2017. Se você for ver todos os fenômenos ondulatórios, aí cai todo ano, cai várias e várias questões, então fica aqui uma indicação para estudar. Mas quando a gente pensa nesse modelo de interferência, o que mais importa é entender o fenômeno do que é uma interferência. O que é isso? É uma onda que ela tem uma característica bem parecida, bem semelhante com uma outra onda, e as duas vão interferir. O que é interferir? Elas podem, por exemplo, se somar, elas podem uma anular a outra. O que acontece? O que a gente precisa para ter interferência? A gente precisa ter uma onda com mesma frequência, a gente precisa ter mesmo comprimento de onda, e a gente precisa aqui ver agora como que está a fase dessa onda. Eu vou representar aqui, por exemplo, uma onda nessa fase. Se ela interagir com uma outra onda que também está nessa fase, mesma coisa, elas vão se somar. É o que a gente fala que é uma interferência construtiva. Agora vamos pensar essa onda que está nessa fase, e ela vai interagir com uma que está nessa fase aqui, ó, que é exatamente o contrário. Então quer dizer, elas estão em oposição de fase. Então quer dizer que uma vai interagir com a outra e elas vão se anular. E é o que a gente chama de interferência destrutiva. Na teoria parece um pouco complexo, mas olha como que é simples. Essa questão aqui já caiu 3 vezes, literalmente. A mesma questão com a mesma contextualização. A tecnologia redutora de ruído, CR, fone cancelador de ruído, é o que mais cai. Na produção de fones de ouvido, baseia-se em qual fenômeno ondulatório. Então, qual fenômeno que se baseia o fone cancelador de ruído, né? E quem fala, olha, fones de ouvido tradicionais transmitem a música diretamente para os ouvidos, já os modelos dotados de tecnologia redutora de ruído, que é o cancelamento de ruído, além de transmitir, eles reduzem todo o ruído inconsistente à nossa volta. Então quer dizer, eles vão pegar aquele ruído que está ali ao seu redor, eles emitem alguma coisa que aquele ruído não chega em você. Então você não escuta o ruído do ambiente. Você coloca o fone, você só escuta a música do fone. Você não escuta ali o ambiente. Então ele vai pegar e vai cancelar o ruído do ambiente. Como que ele cancela? Ele sempre emite uma onda com mesma frequência, com o mesmo comprimento de onda, mas em oposição de fase com o ruído. Então, se ele emite uma onda com oposição de fase do ruído, ele vai cancelar aquele ruído. Então, assim, você não ouve o ruído. Isso aqui é o fenômeno que a gente chama de interferência. Basicamente é isso, e cai demais. Olha a quantidade de vezes que cai interferência. Vale muito a pena guardar isso aqui, entender isso aqui, porque a probabilidade de cair, quantos conteúdos tem em física? É uma matéria gigante. Então, de todas as matérias que caem, olha a quantidade de vezes que caiu exatamente a interferência. Então, se você sabe isso aqui, você já está ali com uma questão que muito possivelmente vai cair na sua prova garantida. Beleza, eu falei para vocês de como que a ondulatória cai muito, mas tem a outra parte da física que cai demais, eletrodinâmica. É a segunda coisa de física que mais cai na prova. Em eletrodinâmica, existe um modelinho bonitinho, que é um modelinho de baterias, que o Enem adora. Ele vai te dar uma bateria escrita em mAh, que é uma quantidade, uma medida usual que a gente usa ali. Vamos ler aqui a questão e eu explico em cima dela. Olha, a quantidade de carga fornecida por essa bateria em Coulomb é D. E olha, com o avanço aqui das multifunções dos dispositivos eletrônicos, como os smartphones, o gerenciamento da duração da bateria desses equipamentos torna-se cada vez mais crítico. O manual de um telefone celular diz que a quantidade de carga fornecida pela bateria é de 1.500 mAh. Então, qual que é a carga da bateria que ele falou pra gente? É de 1.500 mAh. Só que o que é o importante aqui pra gente? Se você lembrar qual que é a medida de carga mesmo, lá na física, lá na eletrodinâmica, você vai ver que não é mAh. A medida de carga é Coulomb. E a gente tem que lembrar essa fórmula aqui. Q é igual a I vezes o T. Sendo que o Q vai ser dado em coulombs, o I vai ser dado em ampere e o T vai ser dado em segundo. Então, quando eu pego aqui, multiplico ampere por segundo, eu chego aqui exatamente em Coulomb, que é a medida que ele pediu aqui pra gente. E aqui, olha aqui que ele perguntou no enunciado. A quantidade de carga fornecida em Coulomb é D. Então, basicamente, ele me deu a quantidade em mAh. E ele quer saber a quantidade em Coulomb. Isso aqui é típico, o Enem sempre cobra isso aqui. Cai demais mesmo. Olha aqui, ó. Caiu aqui 4 vezes nos últimos anos também. Essa mesma conversão. Uma questão que se você sabe fazer essa conversão, você acerta. E é muito simples. Basta que a gente entender. Olha,
quando eu penso esse 1.500 mAh, a primeira coisa que eu gosto de trabalhar com vocês é entender quantas coisas tem multiplicadas aqui. Por favor, não me fala que tem só uma coisa. Não me fala que tem só uma coisa. A gente tem o 1.500, é o primeiro elemento. A gente tem o mili, é o segundo elemento. A gente tem o ampere, que é o terceiro elemento. E a gente tem hora, e é o terceiro elemento. Então, isso aqui, que parecia uma coisa simples, é uma multiplicação de 4 coisas. O número 1.500 vezes o mili. O que significa mili? Mili, ali, a gente usa na física, na matemática, é 10 elevado a menos 3. Ou seja, sempre que eu vejo mili, eu sei que é uma multiplicação por 10 elevado a menos 3, que significa também dividir por 1.000. Mili, dividir por 1.000. Ampere, que é a unidade que ele deu pra gente aqui, e hora, que é uma unidade de tempo também, que não é o segundo. Como que eu vou passar isso aqui para ampere vezes segundo, que é igual a coulomb? Basicamente, eu vou pegar esse mili, que eu vou sumir com ele. Mili, eu sei que é 10 a menos 3. Então eu vou pegar e vou reescrever isso aqui como 1.500 vezes 10 a menos 3, vezes ampere, vezes hora. Eu continuo aqui agora com meus 4 elementos, só que eu substituí o mili por 10 a menos 3, que é o que ele significa. E até aqui tudo bem, tá tranquilo. Agora vamos lá, eu vou pegar e vai me ficar 1,5 vezes ampere vezes o hora. 1,5 tudo bem, é um número. Ampere, tudo bem, eu tenho um ampere. E agora, eu quero saber um próximo número, quer dizer, eu quero saber a próxima coisa. Eu preciso passar de hora para segundo. Eu sei que uma hora tem 60 minutos e um minuto tem 60 segundos. Então, uma hora é 60 vezes 60, 3.600 segundos. Então, se eu passar de hora para segundo, é só eu pegar isso aqui, eu vou multiplicar por 3.600, porque eu sei que uma hora tem 3.600. E aí eu vou transformar isso aqui em segundo. Então, se eu pegar 1,5 vezes 3.600, eu sei que isso aqui é igual a ampere vezes segundo. E aqui eu vou chegar em 5.400 ampere vezes segundo. Ampere vezes segundo, a gente viu lá pela fórmula, é exatamente igual a coulomb. Então, ampere vezes segundo é igual a coulomb. Cheguei na resposta, alternativa C, 5.400 coulomb. E aqui, a única coisa que a gente fez foi olhar o número e entender que ele é formado por 4 multiplicações. 1.500 vezes mili, vezes ampere, vezes hora. São essas 4 coisas. A gente foi trabalhando as 4 unidades e a gente chegou na nossa resposta. Mas beleza, então, para a gente fechar, a gente já viu os 2 modelos de biologia, a gente viu 2 modelos de física, vamos ver agora em química. Quero falar com vocês também de alguns modelinhos em química. E o primeiro modelo, e esse aqui é uma das coisas que mais cai na história do Enem, detergentes. Detergentes, emulsificantes, sais biliares, tem alguns sinônimos, alguns nomes que aparecem para se remeter a esse mesmo modelo. Quando você vê essas 3 palavras, sabe que a gente está falando disso aqui. Detergentes, emulsificantes e sais biliares caem sempre associados com esse conteúdo que a gente vai tratar aqui. E aqui, olha que caíram 6 vezes nos últimos anos. Aqui 2014 é um pouquinho mais antigo, caiu 5 vezes nos últimos anos. 2014 um pouquinho mais antigo, mas para mostrar que desde sempre isso aqui cai na prova do Enem. Muito, muito importante a gente ter esse conceito. Muitas vezes cai esse modelo em si, esse padrão. Quando não cai esse padrão, cai dentro de uma outra abordagem, um outro tipo de questão, um outro modelo, mas que usa o conteúdo. Então, diretamente ou indiretamente, detergentes vão cair até muito mais do que essas 6 vezes aqui. Então vamos lá, o que são os detergentes? Detergentes aqui, da maneira que eles representaram pra gente, são compostos que a gente pode falar que eles são anfifílicos. Eles têm 2 afinidades. Afinidades com água e afinidade com óleo. Pega aí, por exemplo, na sua casa, na cozinha da sua casa, e joga um pouco de óleo na sua mão. Você vai ver que se você for esfregar a mão na água, não vai sair esse óleo, sua mão vai continuar suja de óleo. Por quê? Óleo e água não se misturam, isso aí já todas as avós ensinavam a gente, porque eles são compostos com polaridades diferentes. Quando a gente pensa em polaridade das moléculas, no princípio da solubilidade, semelhante dissolve semelhante. Polar dissolve polar, apolar dissolve apolar. Então, o óleo ele é apolar, a água ele é polar. Aqui não vem ao caso eu justificar o porquê, mas pela estrutura química a gente sabe que eles são. E quando eles são totalmente diferentes assim, eles não se misturam. E é por esse motivo que quando sua mão está suja de óleo, você não consegue lavar ela só com água. Porque semelhante só dissolve semelhante. Então, para eu lavar a minha mão de óleo, que é apolar, eu vou precisar de uma outra coisa, que é apolar. Só que, olha que interessante. Quando você usa o detergente, e você esfrega ali bem aquele detergente, você consegue usar a água para limpar sua mão. Então, pô, que estranho. O óleo, ele é apolar. A água, ele é polar. Mas se eu uso um detergente, eu consigo usar a água para limpar minha mão? Justamente porque o detergente, ele é um emulsificante. Ele tem essa propriedade anfifílica.
isso é formado por isso aqui, ó. Essa barra vermelha gigantesca é uma divisão. É uma divisão de uma parte dele que é apolar e uma parte que é polar. Então o detergente não é nada mais do que isso. O sabonete é a mesma coisa, ele tem uma parte que é apolar. Se ela é apolar, ela se mistura com o quê? Com óleo. E eu tenho uma outra parte que é polar. Se ele é polar, ele se mistura com o quê? Com água. Então, quando eu tenho algum composto que ele tem essas duas partes de uma maneira muito separada, aqui ó, uma grande parte é polar e uma parte que é uma cabeça muito polar, que é como ele sempre representa aqui, essa bolinha polar, então quer dizer, ele vai ter uma parte interagindo com a água e outra parte interagindo com o óleo. E por isso que ele tem essa propriedade que a gente chama de detergente. Então, a marca desses compostos, detergentes, emulsificantes, sais biliares, é ter uma parte apolar e uma parte polar. Aqui no caso, vou até representar para vocês. A gente tem essa parte apolar, que vai interagir com o óleo, e essa parte polar, essa parte pequenininha, né, que vai interagir aqui com a água. Então, isso aqui é muito importante. Então, sempre que você vê um detergente, tem que lembrar disso aqui. Mas agora, vamos ver o que a questão pede pra gente. Esse arranjo é representado esquematicamente por... Ele fala aqui, ó, ao adicionar um tensoativo sobre a água. Um tensoativo é um outro nome também para detergente, emulsificante. Tensoativo é quem tem esse efeito de emulsificar, esse efeito detergente, né? E aqui ele vai falar que tensoativos são compostos capazes de interagir com substâncias polares e apolares, o que a gente está falando aqui. A parte iônica, ou seja, a parte polar, interage com substâncias polares, e a parte lipofílica, a parte apolar, interage com substâncias polares. A estrutura orgânica de um tensoativo pode ser representada assim. Então, como eu falei para vocês, aqui ele vai dar pra gente um pote cheio de água e ele vai perguntar, o tensoativo, que é o detergente, ele vai estar onde? Eu tenho que lembrar, ele tem uma parte que é apolar, apolar foge da água, apolar não interage com água, ele até chama, né, ele chama hidrofóbico, o que é apolar, ele tem medo da água, ele foge. Agora, uma parte é polar, então basta eu ver qual que é a parte polar, que ela vai interagir com a água, vai ficar juntinha com a água, e a parte apolar, ela vai fugir da água. Qual aqui dessas fotos está mostrando isso? Aqui ele tem essa cauda, que é a parte apolar dentro da água. Se ele é hidrofóbico, ele tinha que estar fugindo, então não pode ser. Aqui, ó, aqui ele tem justamente a cauda interagindo com a água e a outra parte aqui, que é a parte polar, fugindo. Isso aqui também é o contrário, não pode ser. Agora essa aqui, ó, eu tenho uma parte que é a cabecinha aqui, polar, interagindo com a água, e a cauda que é apolar, tá fugindo. Essa aqui tá perfeita, a alternativa C é correta. Esse aqui, ó, esse aqui tá tudo dentro da água, só que a parte apolar dentro da água, isso aqui também não faz sentido. E esse aqui também tá tudo dentro da água, inclusive a parte apolar. Por esse motivo também não faz sentido. A única coisa que faz sentido aqui é a alternativa C. A parte que é apolar foge da água e a parte que é polar interage com a água. Isso aqui é muito importante. Sempre lembra, sua mão suja de óleo, você joga o detergente, esfrega, você consegue lavar a mão. Por causa desse efeito tensoativo, por causa desse emulsificante, por causa do detergente. Vários nomes para o mesmo fenômeno. E agora, por fim, um último modelo que é bem específico, mas o Enem ama cobrar isso aqui, que caiu 4 vezes nos últimos anos. Isso aqui é uma coisa muito fácil em química, que pode te dar medo, pode gerar confusão, mas que é muito simples, sinceramente, que é o modelinho de meia-vida. Quando a gente fala de meia-vida, significa o tempo em que demora para a quantidade de um composto cair pela metade. Então, por exemplo, eu tenho 100 de alguma coisa. Depois de uma meia-vida, esse meu 100 ele meio que se degrada em 50. Só que qual que é o importante? Às vezes a gente fala, meia-vida é um tempo, então quer dizer que para degradar 100% é o dobro do tempo? Não, porque o que acontece é assim, eu tenho aqui X, passado uma meia-vida vai sobrar X sobre 2, só que esse X sobre 2, ele também vai sobreviver a uma mesma meia-vida, então depois de mais uma meia-vida ele vai cair para X sobre 4 e não ser degradado inteiro. X sobre 4, de novo, ele vai ter uma meia-vida, então o X sobre 4 ele vai ser degradado para X sobre 8 e por aí vai. Então não existe isso de duas meia-vidas degrada tudo, na natureza não acontece assim, a gente sempre tem que lembrar que vai ser uma coisa... a gente vai ter sempre metade, dividido por 2, dividido por 2, dividido por 2, tendendo a zero, mas nunca assim chegando em zero, né? Então vamos lá, olha, o tempo estimado para que esse material se desintegre até atingir 1/16 da sua massa inicial é D. Ou seja, eu tenho um material, depois de quanto tempo ele chega em 1/16 da massa inicial. Isso aqui pode assustar quem nunca ouviu falar sobre meia-vida, mas é muito simples. Olha, o terremoto e o tsunami ocorridos no Japão em 11 de março romperam as paredes de isolamento de alguns reatores da usina. Aqui ele está falando sobre o iodo 131, né, que é radioativo e que ele tem sua meia-vida na natureza limitada a 8 dias. Então depois de 8 dias, só sobrou metade do que tinha de iodo 131. Então vamos lá. Vamos supor que aqui a gente tinha X de iodo.
Quanto tempo demora para chegar em x sobre 16? Eu sei que depois de 8 dias, ele vai cair pela metade a consideração, vira x sobre 2. Depois de 8 dias de novo, vai cair de novo pela metade. Então, mais 8 dias vai virar x sobre 4. Mais 8 dias vai virar x sobre 8. Mais 8 dias vai virar x sobre 16. Então, o primeiro meia-vida, segunda meia-vida, terceira meia-vida, quarta meia-vida. Isso aqui vai dar um total de 32 dias. Questão fácil, vai. Questão fácil. Errar uma questãozinha, porque você nunca ouviu falar sobre isso aqui, ia dar raiva depois, né? Então, isso aqui, só você fazer assim, várias divisões sucessivas, eu gosto de escrever na mão mesmo. Eu vou colocando x, virando x sobre 2, virando x sobre 4, virando x sobre 8, e por aí vai, até depois eu conto quanto tempo de meia-vida deu. Lembrando, deu 4 períodos de meia-vida. Cada período é composto por 8 dias, então é 4 vezes 8 dias, 32 dias. Bem tranquilinha essa questão, vale muito a pena, é um acerto a mais que você pode ganhar. Mas beleza, pessoal, aqui a gente viu 6 questões modelo, 2 de física, 2 de química e 2 de biologia, e eu aposto que alguma coisa nesse vídeo aqui vai cair na sua prova de ciência da natureza. Eu aposto que nesse vídeo vai ter algumas questões da área mais conteudista, que mais tem conteúdos que podem cair, mas que mesmo assim ela também tem padrões que se repetem, e que aqui eu espero ter passado para vocês alguns desses padrões que caem ao longo dos anos na prova, e que de verdade esse vídeo te ajude a acertar mais questões. Se você gostou do conteúdo, se gostou das explicações, gostou dos modelos, já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Se você já é inscrito, ativa o sininho de notificações caso não esteja ativado, porque assim você recebe notificação sempre que eu posto um vídeo, você consegue realmente ali acompanhar tudo que eu tô postando, porque agora tá muito perto do Enem, às vezes eu posto algum vídeo, eu tô postando 3 vídeos por dia praticamente, e você acaba perdendo algum deles, então é muito bom estar com a notificação ativada, porque assim você recebe todas as dicas. Eu tenho certeza que cada um desses vídeos vai te ajudar pelo menos um pouquinho a chegar mais perto da sua aprovação lá na prova do Enem, lá no segundo dia do Enem, que já tá batendo na nossa porta. Então, de verdade, se você gostou do vídeo, se você gostou do meu conteúdo, comenta aí também para eu saber se tá fazendo diferença, se tá realmente ajudando vocês, e já deixa aquela curtida, assim você apoia todo o meu trabalho. Dá muito trabalho produzir essa quantidade de conteúdo que eu tô produzindo na reta final, mas de verdade, quando eu vejo que tá ajudando vocês, eu fico muito satisfeito, eu vejo que vale a pena tudo isso. E se você quer um contato mais próximo comigo, me segue no Instagram, @olastrooficial. Lá eu posto um conteúdo de estudos também diariamente. Eu acredito que ajuda até um pouco mais do que no YouTube, porque justamente é mais fácil, é um pouco mais próximo, ter essa dinâmica mais diária. E eu espero que esse vídeo realmente tenha sido uma diferença para a sua aprovação agora no segundo dia do Enem. Até a próxima e bom Enem!